Silvio, você saía de manhã e à medida em que você vai caminhando, você vai ficando em lugares. Quais são as opções de ficar em lugares? Tem pousada, você falou que ficou em pousada, mas tem outros tipos? Assim, tem hotel no caminho? Assim, por exemplo, eu quero ficar em hotel com banho quente, quarto sozinho. Não, tem. Olha. Quais as opções que tem? Porque você dormiu, se foram 31 dias, você dormiu 31 noites em lugares diferentes. Diferentes. Como são esses lugares, Silvio, Então, assim, de possibilidades? Lá você tem os albergues. Albergues, tá. Que é tradicional para a Todas Europa. as cidades onde você para tem o albergue. Todas. E o albergue é gratuito para os peregrinos. Tá, para os peregrinos. Tá. E as pessoas. Começa assim, Camolese. Veja o espírito das pessoas dessas cidades. As pessoas mantêm esses albergues limpos, asseados. E ele é gratuito, mas eles pedem para o peregrino uma contribuição, ajuda, contribuição para você poder... espontânea, voluntária, Sim. de 2 euros, 3 euros, imagina. Grátis. Grátis. E esses albergues, então, são frequentados por todos os peregrinos. Né? Tem banho quente, Silvio? Não? Tem banho quente, tem vários chuveiros, são grandes albergues, né? Com camas, com tudo. Se você quiser dormir no seu saco de dormir que vai junto com a mochila, você põe em cima do colchão e dorme dentro do seu saco de dormir. Senão, você tem o colchão, né, para dormir. Mas eu, quando tinha planejado o meu percurso lá, né, eu já tinha visto que havia também pousadas. Eles chamam de hotéis. São pequenos hotéis que te dão uma condição mais... Uma estrutura melhor. Digamos, mais individual, né? Porque o albergue é todo mundo junto. Tá? Ali você tem um quarto só para você, enfim. E as pousadas também são acessíveis. Preços bons. Coisa de 10, 15 dólares, enfim. Existem também os hotéis. Eu não fiquei nunca em hotel nenhum. Mas luxo. tem. Não fui para isso. Sim. E também, sim, isso eu também usei, são as casas rurais. As casas rurais são casas de pessoas que trabalham nas cidades grandes e que têm a casa de campo. E eles alugam quartos para os peregrinos. Então é muito interessante, porque você convive quando você chega. Normalmente você faz o caminho de manhã até 2, 3, 4 horas da tarde. Aí você convive com as pessoas que te recebem. Não é? Na hora que você chega... Na hora que você chega, você vai para o banho, depois vai procurar um jantar, um restaurante para jantar, porque você não almoça. No meio do caminho. No meio do caminho. Senão, vai o quê? Comendo lanche, beliscando? Vai comendo... Porque o corpo está muito aquecido também, vai não comendo fruta, porque no caminho todo existe muita uva, né? Muita uva. E eles colocam realmente as frutas para os peregrinos, para que passem e vão se servindo das frutinhas lá. É muita morinha, muita coisinha de fruta mesmo, né? Aquelas cerejas, enfim. Você vai se alimentando com essas frutas e de quando em quando tem lá uma espécie de um bar onde tem os lanchinhos também para você, se quiser. Você vai comendo um lanche. Para você ter condições de caminhar. Muita água boa, de nascentes boas para você tomar. E lá no meio do caminho tem também vinho. Um vinho canalizado para os peregrinos. Uma torneira de água e uma torneira de vinho. E o vinho lá, você sabe, é o néctar dos deuses, né? O vinho puro, o vinho bom. E você toma o vinho também e vai caminhando depois, mais alegrezinho, né? Então, é uma experiência realmente ímpar. É uma coisa muito, muito maravilhosa, né? Silvio, pode falar. Não, Quantos quilômetros você percorre? Porque assim, o alimentar você já falou. Mais ou menos, quantos quilômetros dá por dia? Tem isso, mais ou menos, de média? Eu fiz uma média de uns 30 quilômetros por dia. É bastante, né? É bastante. Mas tem... Geralmente você saía que horas, assim, de manhã? Geralmente 6h30, 7 horas da manhã. Você já estava caminhando? Eu já estava caminhando. Ia, dependendo do trecho, porque tem trecho que tem 18 quilômetros, áridos, sem nada. Sol, 42 graus... E você sua que vale pelos 30... Sim, aí você faz
18 quilômetros como se fosse 30. Tá. Né? E tem trechos que você faz mais de 30, porque é mais tranquilo, né? Tem árvores, tem sombra, tem água, enfim. Então, dá em média 30 quilômetros. E eu fiz em 31 dias, como eu falei, porque num determinado trecho chovia torrencialmente. Tá. E aí eles fecham o caminho por causa do perigo de desmoronamento, da estrada. Então né? tem autoridades que cuidam dessa parte de infraestrutura, de segurança, Com certeza, com certeza. Tem existe lá um esquema montado, né? Toda tarde, no final da tarde, passa lá uma Toyota, uma caminhonete para recolher aqueles que, porventura, tenham algum tipo de problema, de bolha no pé, uma torção. Uma torção. O que é comum, né, Silvio? É só ficar sentadinho lá esperando, que depois eles recolhem os peregrinos que estejam com problemas. Né? Então, você anda com segurança, você anda... Eu não sei se é porque eu estava realmente muito bem preparado, né? Eu fiz com uma certa facilidade, entre aspas. Né? Dentro das dificuldades que o caminho apresenta. Porque nós temos 2 trechos mais difíceis, que são a subida e a descida dos Pirineus, que é uma pequena... A serra que tem lá. Então, ali você tem uma dificuldade maior. Né? Então, tem que ter um preparo físico bom e também muito cuidado, porque num dos trechos, há 800 anos, havia uma pedreira de ardósia, onde eles retiravam a ardósia. Então tem muita lâmina de ardósia, e aquilo vira um sabão quando está mais úmido, mais molhado e tal. Então você tem que descer com o uso do seu cajado, e ele é muito importante. Isso que eu ia perguntar, Silvio, por que o pessoal usa lá o bastão, o cajado? Porque assim... Tem uns bastões de escalada que eu já vi nesse negócio da internet, o cara com o bastãozinho ali, aquele bastãozinho de metalzinho. Sim. E tem gente com o cajado. Lá. Você usou bastão ou cajado? Então, eu levei o cajado ergométrico. Um cajadinho, mas é cajado já sintético. Você não pegou na floresta. Não, calma, tecnológico. Coisa, do Gandalf, aquele negócio. Não, então. Mas quando você começa a caminhar, logo no início, tem um senhor que está lá já há muitos anos. Sim. E ele faz os cajados da floresta. Ele molda lá os cajados. Mas com material... Com material da mata. Tá. E aí você... É leve, Silvio? É leve? É leve, é uma madeira leve, né? Fina e tal. Aí, quando você passa, ele te chama, não para todos, ele escolhe as pessoas, né? E ele te chama e te fala, o peregrino, esse aqui, ele pega num monte de cajado que tem lá, uma pilha de cajados, ele pega um lá e fala assim, esse aqui é o seu cajado. Aí eu guardei o meu cajado na mochila, que era o ergométrico, que diminui e tudo mais, e fui com aquele cajado que ele me deu. Não, mas o cajado, como é que você guarda na mochila? Que tamanho que é o cajado? Não, ele vai diminuindo, ele se encaixa. Ele tem e aí você pendura ele na mochila. Não sabia. Eu pensei que é um cajado que não dobra. Não, esse ergométrico que eu falo, ele vai te dar a sua altura certinho, enfim, é todo tecnológico. E eu comprei antes de ir porque havia... Sim, aqui em São Paulo, na Apeninhos, tem um monte, tem uma loja que é tudo sobre o caminho de Santiago. Desde a bota, da meia, da mochila. Mas por tudo. que ajuda, Silvio? Se você tem as duas pernas, está equilibrado, está com a mochila, o que ajuda o tal do cajado, do bastão? O cajado, principalmente nos trechos mais difíceis, ele é muito importante. Para você não escorregar, não ter queda, porque existem trechos... Ele é um ponto de apoio maior, é isso? Sim, é uma terceira perna. Uma terceira perna. E tem pessoas que vão com 2 cajados. Sim, muito comum, eu vi. Porque ele te ajuda muito, né? na subida da serra, na descida. Tem muita pedregulho, muita pedra. E ajuda mesmo? Só de encostar ele ajuda você? Ajuda muito, muito.
Tem uma historinha do cajado que eu vou te contar. Por favor. Muito interessante. Teve um trecho que tinha lá um chafariz de água para os peregrinos tomarem e tal. E aí todos os peregrinos param e, como estava muito calor, tira um pouco a bota, que fica fervendo o pé e tal, e descansa e toma aquela água da fonte ali, não é? E alguns, como eu, dá uma sonequinha, você tira uma sonequinha ali e tal. Quando eu acordei, eu me dei conta que os peregrinos todos já tinham ido embora. Eu estava sozinho. Eu falei, puxa, porque você cruza com muita gente, né? Aí eu botei a bota rapidinho, enfim, e saí caminhando. E não notei que tinha que virar à direita, porque você vai se guiando pelas flechinhas amarelas que vão te guiando, que o caminho de Santiago tem a marca, né, tradicional. E eu fui reto. Por quê? Porque era um caminho aberto, bonito, uma estrada. Eu achei que era ali. Sim. E fui. Aí eu olhava para trás, não via ninguém. Olhava lá na frente, ninguém. Eu falei, eu acho que eu me perdi. E aquele campo todo ceifado de trigo, não tinha nada, né? E muito sol. E eu tinha 2 garrafinhas que eu tinha enchido de água na fonte, eu fui tomando, mas chegou uma hora que também acabou a água. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, eu acho que eu fiz alguma bobagem, errei. E lá existe uma filosofia de que eles falam Utreia Suseia, que significa para frente e para o alto, para subir e para caminhar. Nada de voltar, você não volta. Sempre em frente. E aí eu vislumbrei no horizonte uma pessoinha longe. Eu falei, puxa, eu vou ao encontro dela para saber, me informar e tal. E era um camponês que estava ali olhando a ceifagem lá do trigo e tal. Aí me aproximei dele e perguntei, né, se era o caminho. Ele falou, hombre, você está perdido. Poxa vida! E eu falei, mas e aí? Ele falou, segue teu caminho. Não volte, segue teu caminho. Lá na frente você vai se reencontrar. Eu falei, tá bom. Ok, então segui o caminho. E aquele dia eu acabei andando 58 quilômetros. Porque eu desviei 28 quilômetros do caminho que eu tinha que ter feito. Aí dormi lá numa casa rural e no dia seguinte a própria família, cuja a esposa era portuguesa e que me pediu até que a ajudasse, porque tinham 2 austríacas, um alemão hospedado e ela não falava nada. E eu levei-os todos para jantar comigo à noite. Enfim, foi muito interessante. E no dia seguinte ela me redirecionou para o caminho, para encontrar o caminho novamente. Ok. Quando eu cheguei no caminho novamente, que eu parei num bar para tomar um lanche, já lá para 12:30, 1h da tarde, eu encontrei com os brasileiros que estavam fazendo também. Tinha uns cariocas, uns de Brasília, e me encontrei com eles e eles, poxa, você sumiu, o que aconteceu? Eu falei, vocês não querem saber o que aconteceu. Eu peguei um caminho errado, lá da fonte, eu segui reto ao invés de virar. Ele falou, aquele caminho reto era dos romanos, dos soldados romanos de 800 anos atrás. Eu falei, pois é. E olha que interessante, eu batia o cajado no piso, tudo cheio de pedra, e eu bati o cajado, a ponta do cajado, numa pedra, a pedra pulou, e eu achei essas 2 moedas aqui embaixo da pedra. Eu tinha comprado essas moedas numa cidade de León, que eu faço coleção de moeda antiga, e eu vi essas moedas, comprei. Aí você falou para ele. Aí eu falei para eles ficar louco. Que eu achei as moedas. O pessoal ficou doido. Ali, sim. Só que tinha um professor aqui de filosofia aqui de São Paulo, e ele olhou as moedas e falou, puxa, é interessante mesmo, porque uma tem 200 anos de diferença com a outra. Eu falei, é sério? Veja, essa aqui é do tempo do não sei o quê. E ele já fez para mim ali toda a leitura das moedas. Eu falei, poxa vida, mas que coisa. Como é que uma moeda de 200 anos de diferença com a outra foi parar embaixo da pedra junto, né?
Alguma coisa aí ocorreu de estranho e tal. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu fui brincar e acabei criando... Bom, ok. Chegou lá na frente, eu fui parar lá numa pousada. Quando eu fui assinar o livro e tal, a moça olhou e falou, o senhor é o homem que encontrou as moedas? No. Eu falei, mas como assim? Já passaram por aqui os brasileiros dizendo que o brasileiro encontrou 2 moedas com 200 anos de diferença e tal. Eu falei, olha, assim, foi uma brincadeira que eu fiz. Eu vou encontrá-los novamente e vou dizer que eu comprei essas moedas em León e tal, que eu faço coleção. Mas foi uma brincadeira. Aí, ok. Mas veja o que o cajado faz, né? Com certeza. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que você seja sempre avisado quando aparecer um novo podcast.